pessoal, tudo bem? Aqui é Gakon trazendo mais um review para vocês. O nome da série é Warlords of Mars, que é uma publicação da editora Dynamite. Essa editora é negligenciada no mercado nacional. Ela é responsável por publicações como Vampirella, Red Sonja e quadrinização do Game of Thrones. Mas séries como Army of Darkness e a série em quadrinho da Xena, que tem diversas publicações, não apareceram no mercado nacional e dificilmente vão ser publicadas por aqui. Além disso, Warlords of Mars é uma série que tem várias peculiaridades, o que vai tornar ela muito difícil de ser publicada no mercado nacional. Dessa forma, eu vou deixar o link na descrição da série traduzida. Bem, pessoal, antes de começar o review, eu queria falar algumas coisas para vocês. Pessoal, a maioria de vocês deve conhecer, pelo menos por nome, o filme John Carter Entre os Dois Mundos, o qual foi uma grande aposta da Disney no início dos anos 2012. Esse filme foi uma adaptação de uma obra chamada Uma Princesa de Marte, de Edgar Rice Burroughs. Para quem não conhece, gente, é o autor dos livros do Tarzan. E mais um esclarecimento aqui que é interessante é o seguinte: o Tarzan, primeiramente foram publicadas histórias dele, personagem, em livros justamente pelo Edgar Rice Burroughs, que é o criador desse personagem, depois virou sucesso em vários filmes, adaptações da Disney, entre outras coisas. E esse autor também é muito reconhecido no campo da ficção científica. Pois bem, o filme foi um grande fracasso, John Carter. E de tão fracassado que foi, o presidente da Disney na época pediu demissão pelo tamanho da burrada que fez. Bem, Warlords of Mars é uma adaptação parcial do livro que o filme John Carter Entre os Dois Mundos também se baseia, que é Uma Princesa de Marte. Mas, por favor, não comece a relacionar esse filme fracassado com HQ, pois seria de fato muito leviano. Não dá para comparar isso com isso. Vamos começar o review que vocês vão entender a pegada é bastante diferente e bastante interessante da HQ. No início a história fala de John Carter, que era um membro do exército sulista na Guerra de Secessão Americana. Então, é legal esclarecer que justamente os Estados Unidos passou por uma guerra de secessão, o país se dividiu em dois, os estados do norte e os estados do sul, e um dos motivos que suscitou essa guerra seria o quê? A questão da escravidão. O norte, por ter uma base econômica mais voltada para a manufatura e indústria, prezava pelo fim da escravidão, enquanto o sul, que grande parte de seus recursos provinham da plantação monocultora, de algodão principalmente, de tabaco, entre outros gêneros, demandavam, dada essa estrutura de produção, uma mão de obra escrava. O motivo para justamente a monocultura depender de mão de obra escrava, da produção manufatureira depender de mão de obra livre, é um outro assunto que cabe mais a livros de sociologia e história tratarem. Os estados do sul, dada a monocultura, queriam que esse tipo de produção fosse perpetuado. Parte da cultura do sul era o espírito do sul, essa estrutura de produção, e estava relacionada essa produção com o modo de vida sulista. E isso gerou vários embates, justamente a própria Guerra de Secessão. Quem ganhou, por fim, a guerra foi o Norte e a escravidão foi abolida. Um filme que ilustra isso de maneira muito marcante é Lincoln. Então, fica a dica sobre o filme, que é um filme excelente. Então, aqueles que participaram do exército sulista são tratados como párias, sofrem de perseguição, são tratados à margem da sociedade, justamente, eles perderam a guerra. Pois bem, John Carter, então, após a Guerra de Secessão, encontrava-se marginalizado, participando da Corrida do Ouro no Oeste americano. Depois de procurar por muito tempo, ele achou um bom veio de ouro com um colega dele. Porém, alguns integrantes do exército confrontaram ele antes de ele conseguir ferramentas para explorar esse veio. Então ele se viu obrigado a fugir. No meio do deserto, ele encontra uma caverna com uma série de hieróglifos e ao percorrer o local ele toca em um dispositivo que transporta para Marte. Resumindo muito a história e também deixando algumas brechas para vocês se interessarem quando vocês forem ler. E quando ele é transportado para Marte, aí começa a lenda viva que torna a história de John Carter interessante. Marte, para nós, para os locais, chamado Barsum. As primeiras histórias de John Carter falam um pouco sobre a aprendizagem dos costumes marcianos, assim como o encontro de duas raças principais do planeta, que são os marcianos verdes, considerados um povo bárbaro e tem um estilo de vida que basicamente se resume a pilhar outras tribos da mesma raça ou pilhar outras civilizações, e os marcianos vermelhos, que podem ser considerados de fato uma civilização desenvolvida. Bem, e nesse primeiro momento também Carter entra em contato com dois companheiros de longa data. Primeiro, Dejah Thoris, princesa de Helium, que é uma das principais metrópoles de Marte e também dos principais reinos, além de Tartarks, um dos marcianos verdes que possui um comportamento bastante moderado, diferente do resto do seu povo.
assim como um grande respeito por Carter, uma devoção, uma lealdade muito legal para com o personagem do Carter por motivos que vão ser apresentados nos HQs. Bem, a narrativa ao longo das histórias é muito constante, mas muito divertida. Ela pode ser resumida em combates, sejam eles mano a mano ou em naves, e por uma constante peregrinação de John Carter por Marte, o que dá uma grande temática de aventura para a história. Particularmente, eu não gosto de histórias desse tipo, mas o clima que a narrativa cria, sempre apresentando novos elementos, gera uma alta atratividade para a leitura, coisa que eu acho impressionante. A forma como é construída, a cultura de Marte, a ambientação, é uma fluidez impressionante. Eu acho que não posso contar na minha mão quantas histórias conseguem ser tão fluidas quanto essa. Ela fica na mesma dinâmica de o cara tem que buscar a mocinha, ou tem que correr atrás de um objetivo, aí não pode ir de nave, tem que ir a pé, sempre tem um meandro a mais. Mas, por mais estranho que pareça, gostei muito dessa narrativa, da história, a arte é muito bela, as capas das edições da Dynamite são espetaculares. Então, gente, se vocês quiserem saber mais, um pouco mais sobre esse universo que é fantástico, fica a dica e, por favor, leiam. Eu não quero revelar muito, porque como a narrativa se baseia justamente nessa fórmula, se eu revelar muita coisa, vocês vão perder a possibilidade de descobrir por vocês mesmos grande parte das surpresas dessa narrativa. Então, eu vou preferir ficar por aqui e convidar vocês que deem uma olhada. Pessoal, eu agradeço muito o pessoal que viu o vídeo. Quem gostou, comente. Quem não gostou, também comente. Like, dislike, eu não ligo. Eu ligo mesmo pro feedback. Por favor. Convido vocês a verem os outros vídeos do canal. Se você quer saber como ler as HQs que eu estou falando aqui no canal, aquelas que tem online, então dá uma olhada no outro vídeo que eu postei. Mais uma vez, eu não incentivo a pirataria. Eu incentivo as pessoas a terem acesso a uma coisa que de modo algum elas teriam acesso se não fosse online. Ou, de forma bastante escatológica, elas poderiam ter acesso. Coisas surpreendentes estão sendo lançadas no mercado nacional. Light Novel eu nunca pensei que seria lançado no mercado nacional, mas está saindo. E de forma análoga, essas edições de histórias mais obscuras, quadrinhos, é difícil sair do mercado nacional. Então eu apresento para vocês, e seria muito estranho eu não apresentar um modo de vocês lerem, não só as pessoas que entendem inglês. Quem entende inglês, eu apoio que compre o quadrinho em inglês, mas quem não entende, que só entende português, não vai ficar limitado à grande cultura, à grande formação que existe na internet. Então eu boto o link, e o dia que for lançado essa HQ no mercado nacional, eu vou tirar o link daqui e incentivar que vocês leiam as HQs. Então, pessoal, eu me despeço, muito obrigado a todos, valeu, pessoal, um abraço, até mais, fui.